dele que nunca volta vazia. Mateus 20, dos versos 20 a 28. Diz assim a palavra de Deus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos, Pai, diante da Tua presença, Deus, diante da Tua palavra, te pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, Senhor. Já temos lido aqui, Deus, e na verdade, nada mais precisa ser dito, porque a Tua palavra, eu sei, já é clara, e nosso coração já está aberto e disposto a entender e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor me use, Deus, com misericórdia, Deus, para que possamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós e que possamos vivenciar, Deus, a vida cristã como servos teus, Deus, que o Senhor para isso nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, esse é um texto muito bonito, né? E que nos ensina algo muito profundo e muito valioso aqui, né? Jesus, com os seus discípulos, né, na sua caminhada, no seu ministério, os 3 anos que passou, né, no ministério dele aqui, ele sempre conta histórias, parábolas, falando sobre o reino de Deus, dá ensinamentos, né, dá um puxão de orelha, que é o caso aqui, né, dá um puxão de orelha nos discípulos, sempre ensinando, né, sobre o reino de Deus e sobre a sua missão e sobre aquilo que ele espera dos discípulos. Afinal de contas, ele, como já havia dito, iria morrer, iria ressuscitar, e os seus discípulos, né, iriam então dar continuidade à sua obra aqui nessa terra. Por isso era necessário que eles tivessem bastante certeza, né, de quem Jesus é, qual a sua missão e o que cada um deles, e nós também hoje, devemos fazer. Muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico ou para o povo de Israel lá no passado, ou para os discípulos, e às vezes a gente vê, né, certas dúvidas e certos dilemas que eles tinham, às vezes a gente se acha, né, superior. Poxa, mas eles, né, erravam tanto aqui parece tão simples, né? E isso mostra para a gente um pouco que a gente não enxerga o quão parecido nós somos com eles, né? Quão pecadores, quão carentes do mesmo ensinamento nós também somos. Nós devemos olhar para os personagens bíblicos de tal maneira que a gente enxergue as nossas limitações e fraquezas como as deles, né? Os ensinamentos de Jesus, assim como foram para eles, também são para nós, tanto porque nós somos tão pecadores como eles, como porque o texto bíblico é um texto vivo e fala tanto a eles como a nós. O primeiro ponto que eu queria, então, destacar é a incompreensão, né, que aparece aqui sobre a missão de Cristo, a missão do Messias, né? Essa incompreensão era muito evidente ali entre os judeus, principalmente naquela época, né? Havia uma expectativa messiânica, né, muito grande. O povo judeu esperava o Messias.
Eles viviam esperando o Messias, né? Inclusive, até hoje, muitos esperam o Messias. A questão é, mas que Messias é esse e o que ele veio fazer? O que ele veio fazer? Porque, às vezes, quando você vê determinadas atitudes ali dos discípulos, você percebe que para eles, talvez em alguns momentos, fosse fácil identificar que Jesus era de fato o Messias. Se você for comigo no texto de Marcos 8, nos versos 27 a 33, não sei se dá para colocar aí na tela, Marcos 8, a partir do verso 27, o texto vai dizer que Jesus está ali com seus discípulos, Marcos 8, 27. Diz o seguinte: saiu Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados, nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, então veja a pergunta de Jesus, né? Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Seguindo, e vocês? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? E veja a resposta agora de Pedro, né? Pedro respondeu bem claramente, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito até aí. Então veja que foi muito fácil identificar Jesus como Messias. Pedro falou muito bem, né? Tu és o Cristo. Mas perceba que logo em seguida, Jesus passa a falar então, né, já que foi corretamente identificado como Cristo, né, palavra grega para Messias, Jesus passa a falar então sobre a missão do Messias. Então, muito bem, Pedro, você falou corretamente, eu sou o Messias. A partir do verso 31, Jesus começa a ensinar, diz o texto, né? Ele começa a ensinar de que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes. Estou lendo no verso 31 de Marcos 8. E pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus agora está falando, muito bem, eu sou o Messias. Então agora eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer, né? O que vai acontecer, qual a minha missão. E Jesus dizia abertamente essas palavras. E o que aconteceu nesse momento? Pedro, né, o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, né, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Perceba que Pedro tinha acabado de fazer uma declaração extremamente verdadeira. Tu és o Cristo. Mas logo em seguida, quando Jesus vai dizer então, o que o Cristo deve fazer, Pedro não entende. Os discípulos não entendem. Existe uma incompreensão generalizada, tanto do povo judeu, né, mas geral, e especificamente dos discípulos também. Também são judeus e também estão inseridos naquele contexto. Eles não conseguem compreender a missão do Messias, porque o Messias que eles esperam e que o povo esperava era um libertador político, né? Um libertador que acabaria, né, com esse tempo presente, né, na escatologia judaica. Você tem esse tempo presente e de repente vem então o Messias e de uma maneira extremamente cataclísmica acaba com tudo, restaura o reino de Israel e dá-se início então ao reino vindouro. É isso que eles esperavam. O Messias vai nos libertar do nosso jugo, né? E o jugo que nos oprime agora, pensavam eles, é o Império Romano. Portanto, quando Jesus diz que o Messias vai morrer, né? Como assim? Não é esse o Messias que a gente está esperando, né? Eles não compreendem a missão do Messias. Jesus tinha acabado, aqui no texto de Mateus, de prever a sua morte também, né? A gente leu a partir do versículo 20, mas se a gente for ler um pouquinho antes, versos 17 a 19 de Mateus 20, nós vamos ver Jesus já predizendo a sua morte. Mateus 20, de 17 a 19. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão
aos gentios, veja, né, imagina isso para um judeu, né, falando do Messias dele. O Messias que vocês esperam vai ser entregue aos gentios, que zombam dele, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus constantemente ensinava a eles, né? Jesus precisava moldar esse pensamento deles para que eles entendessem de fato, não apenas que ele era o Messias, né? Isso eles já sabiam. O problema é, o que esse Messias deve fazer então? Que Messias é esse? Qual é a obra dele? E Jesus vai dizer, importa que o Messias seja morto, seja zombado, seja humilhado, para que ao terceiro dia ressuscite. Essa incompreensão, né, acaba sendo então, a partir do verso 20, um palco para a arrogância e orgulho dos discípulos, principalmente aqui, no caso, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E é muito interessante que eles vão então, quem se coloca aqui, né, no texto de Mateus, diante de Jesus para fazer esse pedido, talvez um pedido meio inusitado, é a mãe deles, né? Se você gosta de ler histórias de missionários, você vai ver que geralmente os missionários têm algo chamado de estratégia missionária, né? Então, você vai ver um povo, você vai estudar, para poder chegar àquele povo de uma maneira mais eficaz. Aqui a gente está vendo uma estratégia para fazer a coisa ruim, né? Estratégia para conseguir de Jesus algo ruim. Então, a mãe que vai pedir, que uma mulher se ajoelha, suplica, vai que Jesus, né? O coração bate e ele aceita o pedido da mãe deles. Então, você vê uma estratégia aqui, né, de orgulho, de fruto do pecado, pedindo algo que eles não têm nem noção, né? Eles pedem para que eles se sentem à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. Ou seja, eles querem um lugar de honra. O orgulho deles é sintoma disso, da incompreensão da missão de Jesus. E aqui já fica uma aplicação para nós. E nós? E o nosso orgulho? Nós temos de fato vivido e compreendido a missão daquele que nós dizemos que seguimos e servimos? Ou o nosso pecado, nosso orgulho, nossa arrogância, muitas vezes, né, nos afasta da missão do nosso Mestre? Assim como os discípulos, talvez seja muito fácil recriminá-los e dizer o absurdo que é, naquele momento, eles terem essa atitude. Mas e você, que já vive numa época em que Jesus já veio, já foi morto, tudo que Jesus aqui tinha predito já aconteceu, ele já ressuscitou, né? E você, qual é a desculpa, e a minha, né, para o nosso pecado e para a nossa arrogância diante da missão tão importante de Jesus? A partir do verso 22, então, Jesus vai responder a eles, né? E Jesus responde dizendo, vocês não sabem o que estão pedindo. Por quê? Porque eles não compreendem a missão de Jesus. Porque se eles compreendessem a missão de Jesus e a importância da humilhação que Jesus sofreria nas mãos dos gentios, nas mãos dos escribas, do sinédrio, né, a sua crucificação, se eles compreendessem isso, eles não fariam esse pedido. Não faz sentido esse pedido. Na missão do Messias não cabe lutar por posição de superioridade, não há espaço para o orgulho no coração. A missão do Messias é o contrário disso, é a missão da humilhação, é a missão de ser servo, é a missão de ser escravo. Jesus não revela aqui quem vai se assentar à sua direita e à sua esquerda. Não sei se você alguma vez já leu esse texto, eu já, muitas vezes, e fico talvez me perguntando assim, poxa, mas... Porque Jesus fala, não, esse lugar está preparado para aqueles que ele escolheu. Poxa, mas quem será, né? Quem será? A resposta de Jesus, né? As respostas que Jesus dá de maneira positiva nos ensinam muito. Mas as respostas negativas também nos ensinam muito, porque não foi à toa que Jesus não disse para eles. A negativa de Jesus tem tanto a nos ensinar quanto as respostas que ele dá de maneira positiva, né? Quando ele de fato responde algo ou revela algo. Aquilo que Jesus propositadamente oculta também nos ensina. Por que nos ensina? Porque Jesus está dizendo o seguinte, esse tipo de pergunta não cabe. Não cabe.
Se você tem essa curiosidade, é sinal de que nós não temos compreendido a missão dele. Porque se eu e você estivéssemos de fato, ou na medida em que estamos de fato com o coração na missão dele, esse tipo de pergunta não faz o menor sentido. Vocês não sabem o que estão pedindo, disse Jesus. Para vocês, eu não preciso dizer isso, não importa. A minha missão não é essa, não é uma missão de superioridade. Vocês deveriam se preocupar com outra coisa. Eu vou morrer, eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, mas vou ressuscitar. Essa é a missão dele. Como podemos falar de um lugar de honra quando o próprio Deus se humilha? Filipenses 2, famoso texto cristológico, embora sendo Deus, falando sobre Jesus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo, de escravo, e nasceu como ser humano. Outra humilhação, Deus se fazendo humano. Quando veio em forma humana, não bastando isso, humilhou-se e foi obediente até a morte. E ainda assim, não qualquer morte, morte de cruz. A pior morte que ele poderia sofrer naquele momento pelo Império Romano. Como nós podemos cogitar, falar de status, de honra, de posição, de liderança de departamentos, quando nós estamos diante de um Deus que se humilhou por nós? Paulo escreve várias cartas no mesmo sentido. Vai dizer Paulo aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Gálatas 3, versículo 1. Paulo também, aos Coríntios, vai dizer para aquela igreja, na sua segunda carta, no capítulo 12, olha, vocês são uma igreja excelente, cheia de dons, mas lembrem-se de que o poder de Cristo é aperfeiçoado na fraqueza. A minha graça te basta. É na fraqueza, é na humilhação. A missão do Mestre, a nossa missão, é um espelho da missão do Messias, porque somos seguidores dele. A Filemon, Paulo vai dizer também, olha, Filemon, recebe Onésimo, ele já não é um escravo para você, ele é mais que um escravo, ele é um irmão amado, Filipenses, versículo 16, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Filemon, você precisa entender a missão do Mestre, não se afaste da missão, compreenda a missão, não há mais judeu nem grego, escravo, livre, Cristo é tudo em todos, receba Onésimo como seu irmão amado, porque Cristo também morreu por ele se converteu, essa é a missão do Mestre. O Evangelho é isso, é a transformação das nossas vidas, principalmente, e substancialmente, pelo sacrifício do próprio Deus. E nós temos compreendido essa missão, temos compreendido a missão do Mestre, temos caminhado nessa missão. Como está o nosso coração, como está o meu coração, como está o seu coração diante de Deus? Nós temos compreendido de fato que essa caminhada exige de nós renúncia, que essa caminhada exige de nós vida com Deus todos os dias. Temos compreendido que essa caminhada exige de nós cada vez mais que nós diminuamos, e que o próprio Cristo cresça nas nossas vidas. Nós somos cartas vivas, vai dizer Paulo também, aos Coríntios. Nós somos cartas vivas. Aqueles que estão ao nosso redor leem a Bíblia, conhecem a Deus e conhecem a Jesus através da sua e da minha vida. Como está a nossa vida? O mundo não pode esperar. Você faz parte da missão de Deus, se Ele te salvou, se Ele te regenerou, se Ele te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você precisa, é urgente entender a missão do seu Mestre, porque também é a sua missão. Nós temos procurado que lugares? Os lugares de honra? Ou nós temos de fato colocado a mão na massa e trabalhado e feito a missão? Li recentemente um livro do pastor Ronaldo Lidório, Vou contar essa história para a alegria do pastor Felipe, que gosta muito do pastor Lidório. Ele conta no livro dele sobre vocacionados, e também tem vídeos dele falando isso no YouTube, você pode procurar também. Ele conta uma história
muito interessante. O pastor Ronaldo Lidório é missiólogo, missionário, né, pastor, trabalhou muito tempo na África, e depois de um tempo, ele vem para o Brasil, e ele vai agora, então, procurar trabalhar entre os indígenas, né, na Amazônia. E ele vem, as missões aqui, Missão Novas Tribos, né, chamam ele e vão dizer para ele, olha, nós temos, então, muitas etnias que nunca ouviram falar do Evangelho e queremos que você, né, procure, veja uma região para a gente alcançar, né? E aí eles veem que numa determinada região, no Amazonas, existem 3 etnias que vivem perto uma da outra, que nunca tinham ouvido o Evangelho. E ele, então, se prepara todo, vê mais ou menos a localização, né, dentro da floresta amazônica mesmo, pega um avião, vai para Manaus, de Manaus vai para Tefé, pega um barco, sobe o Rio Solimões, 2 dias e meio de viagem, acha um guia, que era um índio, um caçador, e esse guia fala para ele, olha, eu conheço essas etnias, sei, nunca fui na aldeia deles, mas sei onde é, e eu posso te levar lá, né? Então ele contrata esse guia, e esse guia fala para ele o seguinte, para chegar lá são 4 dias para ir e 3 para voltar, então 7 dias no total. E aí conta o pastor Lidório que ele ficou intrigado, mas por que 4 para ir e 3 para voltar? E o guia fala para ele, porque quando a gente for, a gente vai ainda procurando o caminho. Quando voltar, a gente já vai saber mais rápido. E eles vão. 4 dias de viagem, ele conta lá as histórias, como foi esses 4 dias. Finalmente, depois de toda essa viagem, né, encontram a primeira etnia. Chegam lá, o pastor Lidório, então, procura o contato, o guia dele sabe falar a língua, né, daqueles indígenas também, mas quando eles chegam naquela localidade, os índios estão ali trabalhando, estão limpando ali, arrancando mato do chão, fazendo e nem ligam para ele, né? Pode, né, ele se comunica, fala, pode ficar aí, fica à vontade, qualquer coisa você pode falar. Eles continuam trabalhando. O pastor Ronaldo ele senta, fica observando um pouco ali, de repente, alguns poucos índios se aproximam dele, né, e ele, então, para puxar um pouco mais de conversa, pergunta, o que vocês estão fazendo? Todo mundo trabalhando, limpando, o que vocês estão fazendo? E aqueles índios viram para ele e falam assim, a gente está arrumando aqui porque daqui a pouco vai ter o nosso culto. Ele, né, culto? Mas qual foi a missão que veio aqui? E os índios olham para ele e falam, missão? Que missão? A gente não conhece nenhuma missão. Não, mas qual foi o missionário, né, que veio aqui pregar para vocês? Missionário? A gente nunca ouviu falar de nenhum missionário. Não, mas quem trouxe o evangelho para vocês? Quem trouxe o evangelho? Foi um pescador, o seu João. E aí eles mostram para o pastor Ronaldo onde está o seu João, né, onde ele morava. O seu João era um pescador, um ribeirinho, e ele morava num barco flutuante, feito de tronco de madeira, né, um casebrezinho. E o pastor Ronaldo vai atrás dele, acha o seu João e encontra ele lá, um homem simples, né, com roupas rasgadas, lendo a Bíblia, né, com uma certa dificuldade, e o pastor Ronaldo, então, se apresenta a ele, fala, né, prazer, eu sou o Ronaldo e tal, eu sou missionário. E quando ele fala que ele é missionário, o seu João, então, fica alegre e chama a esposa, né, e ele fala, Maria, vem aqui, que chegou aqui um missionário de verdade. O pastor Ronaldo falou que ele, quando ouve isso, né, ele fica sentido, ele, missionário de verdade, né, quem é o missionário de verdade? E aquela família era o seu João, Maria, mais 4 filhos. E ele então conversa com ele e o seu João fala para ele, olha, eu sou pescador, sou ribeirinho, né, me converti, e não sei se você sabe o que é conferência missionária, pastor Ronaldo, né, cansa de dar conferência missionária, fala, sei, isso aí conheço, já ouvi falar. E ele diz, pois é, então, eu fui numa conferência missionária lá da minha igreja, e eles falaram então que a gente tem que pregar para quem nunca ouviu o evangelho. Eu comecei a pregar na minha cidade, de Tefé, mas todo mundo ou já era crente, ou já tinha escutado. Então, fui para as outras cidades, mas a mesma coisa. Então, resolvi vir para cá, né, achei essas tribos aqui, e preguei para eles, né, naquilo que eu podia, né, porque eu também mal sei ler, aprendi a língua deles mais ou menos, e o pouco que eu sabia de Jesus eu falei, o povo se converteu, e foi isso que eu fiz. E veja como a simplicidade, né? Foi isso que eu fiz. Quem é o missionário de verdade, né?
E ele fica encantado. O pastor Ronaldo olha para ele, mas você fez isso e você vive aqui? Você é pescador, aqui tem peixe para você? O seu João fala, olha, peixe aqui não tem não, mas eu já plantei 6 igrejas aqui. Ele lá com a mulher, 4 filhos, e o pastor Ronaldo ainda fala o seguinte, poxa, mas você aqui com seus 4 filhos, o que vai ser deles? Né? Você mora por aqui não tem nada, não tem hospital, não tem estrada. O seu João chama ele num canto e fala assim, olha, mas eu estou deixando uma herança para eles. Mas que herança? Ele não tinha nada. E o seu João fala para ele o seguinte, os meus filhos viram o que Deus pode fazer, e eles nunca vão se esquecer disso. Essa é a herança. Essa é a grande pergunta. O seu João entendeu a missão do mestre. Não tinha nenhum preparo, nunca foi para a escola, nunca frequentou uma escola missiológica. Não estou dizendo que você não precisa se preparar, mas saiba que a missão do mestre vai muito mais além do que qualquer coisa que você possa, de preparo, ou que possa te dar um status. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu coração e com a resposta que você dá a isso, ao chamado dele. E nós, que tipo de cristãos temos sido? Temos sido de fato missionários? Temos servido a Deus? Temos amado a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento? A vida cristã é uma vida de serviço. Se o nosso próprio Deus, o nosso mestre, se entregou, se humilhou, o que Ele espera de mim e de você, se não toda a nossa vida na causa do seu evangelho? Quando a igreja não entende a sua missão, há confusão. Versos 24 a 27. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então aqui nós temos um momento de, na linguagem jovem, de treta aqui entre os discípulos, Imagina, 2 discípulos pedindo um lugar de honra, os outros 10 nem sabiam o que tinham pedido, e quando descobrem, ficam indignados. Então Jesus precisa chamá-los e ensinar a eles. Marcos 8, 34, Jesus vai dizer o seguinte, depois chamou a multidão, agora eu estou em Marcos, estou pulando vários textos. Marcos 8, 34, depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, do Evangelho, a salvará. E esse é o ensino que Jesus dá ali em Marcos, logo depois de ter repreendido Pedro. Logo depois da repreensão de Pedro, quando Pedro identifica corretamente que ele é o Messias, quando Pedro não entende a missão do Messias, logo depois, Marcos 8, 34, Jesus ensina a ele que da mesma forma como ele deveria sofrer, a vida cristã exige de nós uma vida de servidão. Nós tomamos sobre nós a cruz, negamos a nós mesmos e seguimos. Não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada, talvez do ponto de vista humano, você possa chamar de tranquila. Certamente a vida do seu João ali no Amazonas não é uma vida tranquila, mas é uma vida feliz, bem-aventurada, porque é uma vida que cumpre o propósito de Deus, é uma vida com o coração no centro da vontade de Deus, é uma vida vivida, de fato, na missão do Mestre, uma vida gasta, na missão do Mestre. Nós cantamos aqui, no serviço do meu Rei eu sou feliz, Tudo quanto tenho gastarei no serviço do meu Rei. Essa é a missão que Deus propõe, que Jesus propõe a nós, a mim e a você, porque nós também somos discípulos dele, Não somos? Não fomos chamados por Deus, não seguimos a Cristo, não entregamos toda a nossa vida a Ele. Essa missão também é sua, essa missão é minha, e não pode ser executada sem uma atitude de humildade, sem uma atitude de reverência, de humilhação, de negação de si mesmo e exaltação de Cristo, porque a missão é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, e é ele mesmo
quem nos capacita a cumprir a missão que é dele. Nós não precisamos fazer nada, só precisamos nos render e entender que o nosso Mestre nos salvou, né, através da sua morte e do seu sacrifício. O Mestre serviu, por isso nós também devemos servir no poder que Ele mesmo nos dá. Jesus conclui, e eu já estou então me encaminhando para o final, Jesus conclui o seu ensinamento, né, diante dessa situação que surgiu, dizendo o seguinte, verso 27 e 28 de Mateus 20. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Veja o ensinamento que ele traz. Isso é algo, né, que inverte qualquer lógica que você possa pensar. A atitude boa, né, o serviço bom, imagine Jesus falando isso numa sociedade onde havia escravidão. Ele vai dizer, olha, o serviço, né, honroso é o do escravo, é o servo. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem, um termo que Jesus já tem usado aqui de maneira recorrente, né? Quando Jesus anuncia sua morte, ele também vai usar esse mesmo termo. Importa que o Filho do Homem, né, seja entregue nas mãos dos pecadores, dos gentios, né? Que o Filho do Homem seja levantado. Que termo é esse, Filho do Homem? Esse termo faz referência, né, a Daniel, a visão de Daniel, capítulo 7. É um bom texto para a gente ler também, Daniel 7, se puder botar aí na tela, versos 13 e 14. Daniel 7, versículos 13 e 14, a visão de Daniel. E vou pegar só, né, os versículos que falam desse termo do Filho do Homem. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14, ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que recebe toda a autoridade, todo o poder e cujo reino não tem fim. Jesus conclui dizendo, o Filho do Homem, nem mesmo ele, veio para ser servido, mas para servir. Se nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, qual é a nossa missão? Se o Filho do Homem, que é o Deus a quem servimos, Jesus Cristo, Deus encarnado, se nem Ele mesmo, né, veio para ser servido, se Deus não poupou nem mesmo a seu Filho, qual é a nossa missão? Qual é a nossa postura? Nós temos, de fato, compreendido a missão do nosso Mestre, nós temos vivido essa missão de segunda a sexta, nós temos servido, nós temos dado ouvidos, né, a essa palavra. Os discípulos estavam num momento aqui que precisavam desse puxão de orelha. E nós, hoje, será que também não precisamos desse puxão de orelha do próprio Cristo? A palavra dele, né, que falou ali naquele século I, para aqueles 12, num momento de confusão ali entre seus discípulos. Essa mesma palavra se eterniza, né, e se mantém viva, porque a palavra de Deus se mantém viva através de mim e de você também. Nós somos cartas vivas de Deus. E é preciso, mais uma vez, que compreendamos a missão do nosso Mestre. Que eu e você, hoje, né, saiamos daqui com o nosso coração mais apegado a Cristo, que saiamos daqui mais convictos do porquê nós fomos chamados, né, da importância da nossa missão. Não há tempo a perder. A missão é muito importante, ela é urgente, ela exige de mim e de você renúncia, né, do nosso próprio eu, do nosso egoísmo e fidelidade, humilhação, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que esse tempo vos exalte. 1 Pedro 5, verso 6, também Tiago 4, 10, vai trazer a mesma ideia. Nós nos humilhamos diante de Deus, Ele é o nosso maior exemplo. Essa é a missão do Mestre, que compreendamos, de fato, a missão daquele a quem nós servimos, porque certamente quando fizermos isso,
o Espírito Santo, né, vai transbordar nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos também serão alcançados e convocados a fazer parte da nossa missão. Amém.